que seria definição de derivada, algumas propriedades. Então, vamos começar com uma recordação, basicamente, que é a derivada real. Vou fazer uma distinção entre derivada real e derivada complexa, tá? Então, vamos supor que eu tenha uma f de U em Rn, U aberto do Rm. No nosso caso aqui vai ser tudo C, mas vai ser complexo, né? Mas vamos... Para definição não tem muita diferença. Então, a recordação seria a definição de derivada. Então, dizemos que a f é derivável de um certo Z0 pertencente a U. Se existe uma transformação linear T de Rn em Rn, tal que se uma função R, vamos definir uma função R, U menos E0 em Rm, U menos E0 tá? É esse conjunto aí, tá? Existe uma função R tal que a função R definida dessa maneira aqui é f de Z0 mais H menos f de Z0. Aqui seria T de H, mas com uma transformação linear eu vou usar essa notação aqui. Posso pensar que é uma matriz, uma coisa assim, certo? Então vale que limite quando H tende a zero de R de H sobre módulo de H igual a zero, né? Tá certo? Então, essa transformação T é chamada derivada e é denotada, é derivada real. É uma transformação linear, né? Que é denotada dessa maneira aí. Então, observação aqui é a seguinte: se f é derivável esse é zero, não? Então existem as derivadas parciais df dxj no ponto Z0 todo j de 1 até n, né? Tá certo? Ok? Então, esse aqui é exatamente esse df dxj de Z0 é o t aplicado no vetor Rj, que é o vetor da base canônica, né? Que corresponde a jésima variável. Certo? Ok? E, bom, observação é que a recíproca não é verdadeira em geral. Quer dizer, você pode existir todas as derivadas parciais,
mas a função não ser derivável naquele ponto. Tá? Tem exemplos aí, no livro do Elon tem exemplos. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas no caso em que a F é de U em C, né? Tá certo? C, aqui eu estou fazendo a identificação com R2, né? Então, eu vou escrever, normalmente eu vou escrever aqui U, F igual a U mais IV. Isso aqui significa que eu estou identificando, isso aqui são os componentes da F, né? Ok? E normalmente eu vou escrever dessa maneira aqui. Tá certo? Então, quer dizer, quando a F é derivável, aqui no caso do Rn, então a F tem N componentes, né? Tá certo? Ok? M componentes, né? Tá certo? Todas elas são deriváveis. E essa transformação T, ela vai se escrever na base canônica, quer dizer, C de H, tá certo? T, soma, HJ, EJ, tá? Ok? Então, esse H, esse ponto H1, HN, né? Da RN. Então, isso aqui é soma HJ, T de EJ, DF, DXJ, Z0. Então, essa transformação linear aqui. Tá certo? AT. Ou seja, então, na base canônica, a matriz dessa transformação linear seria seria essa matriz chamada matriz jacobiana, né? Certo? Okay. E no caso, então, em que supondo agora que o U está contido em C, né? Está contido em C, e a F, então, é de U em C. Então, a matriz jacobiana da F igual a U mais IV. Então, a matriz jacobiana seria, vamos supor que a variável aqui em C é x mais y, né? X mais y. Matriz jacobiana seria derivada parcial de U respeito a x, derivada parcial de U respeito a y. Certo? Seria isso aí. Bom, então, acontece que, no caso de aplicações lineares de C em C, nós temos a seguinte proposição aqui, que não é difícil provar. Vamos supor que eu tenho uma transformação linear de C em C. Eu vou distinguir transformação R linear e C linear. Que o C é um corpo e o R também, né? Tá certo? Então, R linear seria se você tem T de lambda V igual a lambda T de V, quando lambda é real. Então, isso aqui é R linear. E quando lambda é complexo, né, aí eu digo que ela é C linear. Tá certo? Ok? Então, você já tem uma transformação R linear. Então, existem A e B complexos, tais que T de Z é igual a AZ mais B Z barra. Tá certo? Então, toda transformação linear de C em C, ela pode ser escrita
como combinação linear da identidade, vamos dizer assim, e da transformação linear correspondente ao conjugação, tá certo? E, além disto, T é isomorfismo se somente se A é diferente, módulo de A é diferente de módulo de B. Tá? Então, a demonstração é bem simples. Vou fazer aqui. Então, eu vou definir. Se o A é dessa forma aqui, não é difícil ver que o A tem que ser, o T, né, é dessa forma. O A tem que ser T de 1 mais T de I sobre I sobre 2. E o B, T de 1 menos T de I sobre I sobre 2. Tá certo? Ou seja, isso aqui é verdade se somente se T de 1 igual a mais B, T de I é A menos B vezes I. Certo? Ok? É só somar aqui, ok? E subtrair. Tá? Você vê que isso aí é verdade, se somente isso aí é verdade. Bom, então se o Z é x mais y, substitui, tá certo? O x é z mais z barra sobre 2, e o y é z menos z barra sobre 2i, certo? Então, escreve. Aí é só substituir aqui e ver que é verdade, ok? Deixa, isso está feito aí no livro, não vou fazer com todos os detalhes. Mas aí, finalmente, substituindo, a gente obtém essa fórmula aqui para T, tá certo? Agora, se o... Vamos verificar isso aqui. Então, digamos que eu tenha um isomorfismo, significa que essa equação tem, ela é sobrejetora e injetora. Então, em particular, essa equação tem solução para qualquer W. Qualquer W pertencente a C, essa equação tem solução. Então, se eu faço a conjugação aqui, tá certo? Faço a conjugação e resolvo esse sistema. Então, eu obtenho o seguinte. Usando, se isso aqui é verdade, então, você vê que o determinante desse sistema aqui é, digamos, a matriz seria A, B, B barra, A barra, né? Certo? Então, o determinante é A vezes A barra, que é A ao quadrado, menos B vezes B barra ao quadrado, menos B ao quadrado. Então, você tem a inversa da matriz, né? Seria, aqui é B, seria essa aqui, a inversa da matriz, e aí você obtém a solução, certo? E, bom, e ver que se o A for igual a, módulo de A for igual a módulo de B, o determinante é zero aqui, tá certo? O determinante é zero, não pode ser inversível, tá certo? Então essa proposição é bem simples, mas o interessante aqui é o seguinte. Então, eu vou dizer que a F, definição, vou dizer que, no caso em complexo, né, vou dizer que a F é holomorfa em Z0, pertencente a U, se ela é derivável
em Z0 e a derivada dela, tá? O B é igual a zero, tá certo? B é igual a zero. A derivada zero dela só tem a multiplicação AZ, né? Certo? Não tem o B é igual a zero. Naquela... Ok? Então, eu digo que ela é holomorfa se isso aí for verdade. Tá? Então, uma proposição que vem... O quê? Isso aí tem alguma coisa a ver com aquilo ali que você definiu a derivada da função do Não, eu defini a derivada para a função real, tá certo? Função real, então a derivada é uma transformação linear que satisfaz essa propriedade aqui. Tá? Hã? Que é? Esse terceiro quadro não há da complexo? Como? Essa terceira parte aí não há da complexo? Essa aqui? Aqui, não, aqui, isso aqui, digamos, no caso geral, não tem nada a ver com complexo aqui. Aqui, no caso geral, a transformação linear, ela é dada dessa maneira aqui, entendeu? Ou seja, a matriz dela na base canônica é essa aqui, tá certo? Ok? Tá? Se é a matriz da transformação linear, que é a derivada, é a derivada da f no ponto Z0, certo? Agora aqui, no caso complexo, então, a matriz Jacobi, o f é U mais IV, quer dizer, o F1 é U e o F2 é V, tá certo? É uma notação tradicional que eu estou usando aqui, tá? Então, a derivada, a matriz jacobiana é dessa forma aqui, tá certo? O x, o y, Vx, Vy. No ponto Z0, naturalmente, tá certo? Ok? Agora, essa proposição aqui, para dizer que toda transformação linear, R linear de C em C, ela se decompõe dessa maneira aqui, tá certo? Ok? Bom, uma vez que ela se decompõe assim, eu digo que ela é holomorfa ou C derivável, né? Ou C derivável em Z0, se ela é R derivável, naquele sentido, tá? E, além disso, a derivada só tem a parte multiplicação não tem a parte do conjugado aqui, tá certo? Ok? Bom, isso aqui tem a ver com o seguinte, uma observação é que uma transformação linear do R2 no R2, tá? Quando ela é multiplicação por um complexo, quer dizer, T de Z, A Z, vamos supor que o A é diferente de zero, tá? Então, isso aqui corresponde ao quê? A uma rotação mais uma homotetia, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa aqui. Não, quer dizer, o A, ele tem módulo de A, você escreve ele como módulo na notação polar, né? Você pode escrever assim. E o Z, módulo de Z, cosseno φ mais I seno φ, né? Aí, quer dizer, ou seja, isso aqui é uma parte que chama homotetia, né? A módulo de A vezes Z. E depois tem essa parte aqui que é uma rotação, certo? Corresponde à rotação de ângulo θ, tá certo? Ok? Então, quer dizer que, em particular, essa transformação linear, ela preserva ângulo, tá certo? Preserva ângulo. Ela leva dois vetores com certo ângulo aqui, sei lá, alfa, ela leva dois outros vetores, talvez esticando os vetores, mas
com o mesmo ângulo, entendeu? Ela estica na mesma proporção e gira na mesma quantidade, tá certo? Ok? Então, essa transformação linear desse tipo, multiplicação complexa, ela satisfaz essa propriedade, tá certo? Em geral, não é verdade isso. Você tem uma transformação linear qualquer do R2 no R2, ele pode pegar um ângulo e, né, mesmo que seja isomorfismo, não vai levar o ângulo no mesmo ângulo, certo? Ok? Então, isso é chamado de aplicação conforme. Tá certo? Aplicação conforme. Tá? Aplicação conforme porque quer dizer que preserva ângulo. Tá? Outra observação é que se você pegar também, se o A fosse igual a zero, valeria a mesma coisa aqui, tá certo? Transformação que leva Zenz e barra, ele preserva o ângulo também, só que ele troca a posição dos vetores, tá certo? Tá? Preserva o ângulo também. Tá? Bom, aqui nós temos uma proposição que vai caracterizar as transformações uma holomórfica. Então é o seguinte: afirmações são equivalentes. A F é holomorfa em Z0, quer dizer, tem derivada complexa em Z0, né? Ou seja, então aqui df Z0H igual a H, né? Certo? Ok? B. Existe esse limite aqui, ó. Limite quando H tende a zero, F de Z0 mais H menos F de Z0 sobre H. Esse limite aqui vai ser igual a esse A aqui. Vai ser igual a esse A. Certo? Ok? E a notação, quando existe esse... Notação, então, é que esse limite, quando ele existe, ele vai ser o F' de Z0, né? Vai ser o F' de Z0. Ok? E, finalmente, o C, se eu escrevo o F como U mais IV, então a matriz jacobiana satisfaz aquela UX de Z0 igual a VY Z0, UY Z0 igual a menos VX Z0. Quer dizer, F é derivável em Z0 e satisfaz essas duas relações, tá? A matriz jacobiana satisfaz essas relações aqui, quer dizer, esse é igual a esse é menos esse, certo? Ok? Então, isso aqui é chamado as relações de Cauchy-Riemann. Relações ou equações de Cauchy-Riemann. Tá? Relações de Cauchy. Ou tá, alguns chamam de equações também. Ok? Então, a demonstração a demonstração não é muito difícil. Vou dar uma ideia aqui. Vamos ver que o A é equivalente a B. Quer dizer, você...
Então, vamos supor que vamos supor o A, né? Vamos provar o B. Então, você tem... Vamos fazer isso aqui. Não? Ok? Faz o R de H. Então, R de H sobre H é F de Z0 mais H menos F de Z0 sobre H menos A. Tá? Então, dizer que isso aqui tende para zero, no caso, R de H sobre H, módulo de H tende para zero, se somente se R de H sobre H tende para zero, quando H tende a zero, certo? Então, isso aqui tende para zero é equivalente a dizer que esse quociente aqui tende para A, certo? Ok? Então, A implica B, e aí eu deixo também... E é fácil ver que também vale a recíproca, tá certo? Ok? Vale a recíproca. Bom, finalmente o C é consequência de que, não? Se você olha a transformação linear, então você escreve o A com, vamos botar assim, a parte real mais parte imaginária, alfa mais I beta, tá certo? Quando você faz multiplicação aqui, então isso aqui é alfa x menos beta y mais I beta x mais alfa y. Então você vê que a matriz jacobiana, que vai ser isso aqui, vai ser o quê? Vai ser alfa menos beta, beta, alfa. Certo? Ok? A matriz jacobiana é essa aqui. Então, você tem as relações de Cauchy-Riemann, que são exatamente essas relações aí. Tá certo? Ok? Bom, então... Então, agora nós temos algumas propriedades elementares que são parecidas com a derivada real, mas eu vou enunciar aqui que, só para... Então, vou supor que eu tenha F e G de U em C. Holomorfa de Z0 pertencente a U. Então, vale as seguintes coisas, né? Então, F mais G é holomorfa em Z0 e F mais G linha Z0. As propriedades usuais da derivada, né? Que decorrem daquele limite, o produto inderivável, é holomorfo também, Z0, e derivada do produto, isso é a regra de Leibniz, né? F Z0 G' Z0 mais G Z0 F' Z0, regra de Leibniz. Finalmente, se o G Z0 é diferente de zero, então F sobre G é derivável em Z0 e a derivada é dada por aquela fórmula parecida com a fórmula real, né?
Tá? Ok? Bom, se eu não vou provar isso porque está feito no livro aí também, não é difícil. Agora, um corolário disso aí é que, bom, a gente define, então, que a F, vamos dizer que a F é holomorfa em U, se ela for holomorfa em todos os pontos do aberto U, tá certo? Então, o corolário é que F mais G, FG. Bom, o corolário seria o seguinte. Se F e G são holomorfos em U, então, F mais G, F, G são holomorfos em U, e quociente, ele vai ser holomorfo onde a G é diferente de zero, né? É holomorfa no conjunto V, conjunto dos Z pertencentes a U, tais que G de Z é diferente de zero. Esse conjunto aqui é um subconjunto aberto, tá certo? É um subconjunto aberto do U, porque se a F é derivável num ponto, ela tem que ser contínua naquele ponto, tá certo? Então, sendo contínua, isso aqui é um conjunto aberto, tá certo? Ok? É um conjunto aberto, então ela vai ser derivável holomorfa nesse conjunto aqui, tá? Ok. Agora nós temos a regra da cadeia, que é outra coisa importante também. Regra da cadeia. Bom, eu vou enunciar a regra da cadeia inicialmente para funções de Rn em Rm, tá? Então, eu vou supor que eu tenho inicialmente uma função f de U em Rm, U, um aberto do Rn, tem uma outra G de V em RK, tá certo? Vou supor que o F de U está contido em V, para poder fazer a composta que vai de U em RK, certo? Então, V é um aberto do Rm, né, em particular, certo? Do Rm, tá? Então, a regra da cadeia, que vocês podem achar no livro do Elo, análise do Rn, qualquer livro de análise do Rn, né? Suponha que F é derivável em Z0, pertencente a U, e G é derivável em F Z0, pertencente a V. Então, a composta é derivável em Z0 e a derivada da composta em Z0 é a composta das derivadas. Ou seja, isso aqui é o dg no ponto f de Z0 composta com df de Z0. Tá? Então, essa é a regra da cadeia tradicional que está no livro do Elo, qualquer livro de análise do Rn. Certo? Não vou provar aqui, porque também não é difícil provar. Então, no caso holomorfo, nós temos a regra da cadeia similar, tá certo? Então, no caso holomorfo, tá? Se U e V são contidos em C,
F de U em C, G de V em C, não é isso? Etc. Z0 pertencente a U, F holomorfa em Z0, G holomorfa em F Z0. Então, a composta é holomorfa. É holomorfa em Z0 sendo derivada da composta produto. Não, G, que é G. Tá? Então, essa regra da cadeia complexa é simplesmente observar que isso aqui é a multiplicação, o df de Z0, né? É a multiplicação por F' de Z0, né? Certo? Ok? E o dg de F de Z0 é a multiplicação por G', certo? Então, quando você faz a composta aqui, é a multiplicação por esse número, tá certo? Ok? Então a composta, um corolário imediato disso aí, é a composta de funções holomorfas, é holomorfa, tá certo? Ok? A composta de duas funções holomorfas é uma função holomorfa. Ok. Vamos ver agora algumas coisas que a gente vai utilizar aí para frente. Então, bom, vamos ver a desigualdade do valor médio. Lembrar aqui, isso também está no livro do Ela. Né? Desigualdade do valor médio. Então, suponha que eu tenho uma curva. AB aqui é um intervalo fechado em C. Aqui pode ser também no RN, não faz nenhuma diferença, tá certo? É um caminho. Caminho quer dizer é uma função contínua, função do intervalo contínuo, tá certo? Mas eu vou supor que ele é derivável no intervalo aberto AB, tá certo? E vou supor também que a norma da derivada, né, menor ou igual que uma constante, tá? Então, a distância entre alfa de B e alfa de A, menor ou igual, pode ser estimada dessa maneira aqui, certo? Ok? Bom, então, isso aí está no livro do Ela, também. Mas vamos fazer uma demonstração no caso que alfa
que a alfa, demonstração, vamos supor que a alfa é derivável e com derivada contínua em todo o AB fechado, né? Porque aí, nesse caso aqui, a gente pode escrever aqui o alfa de B menos o alfa de A, pode escrever em termos de uma integral, tá certo? Integral de AB, alfa' de T, dt. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a norma disso aqui é a norma da integral, tá? E aí você usa desigualdade de integral, que isso aqui é menor ou igual integral de AB, né? E aí sai direto tá? No livro do Euler ele faz de maneira mais geral, certo? Ok? Essa desigualdade aqui da integral, vocês podem fazer usando integral de Riemann, por exemplo, tá certo? Que é para cada componente, né? Isso aqui é para cada componente, né? Você tem o alfa, alfa 1 mais I alfa 2, no caso complexo, vale também no Rn, tá certo? Mas no caso complexo é isso aqui, o alfa' é alfa 1' mais I alfa 2', certo? E aí vocês podem fazer soma de Riemann com, né, que você tem aqui a integral de AB. Você tem uma função beta contínua, qualquer função beta contínua vale essa desigualdade aqui, ó. Ok? Então, o corolário dessa proposição é exatamente a desigualdade do valor médio. Desigualdade do valor médio. E aí você tem... Suponha que você tem uma f de U em C, uma função holomorfa em U, aberto de C, que é holomorfa em todos os pontos, né? Então, sejam A e B pertencentes a U, tais que, vamos supor que tem dois pontos A e B em U, tais que o segmento que liga a B, eu vou definir aqui, é T, B mais 1 menos T, A. Então, esse segmento aqui, né, que liga a B, ponto A com ponto B, está inteiramente contido em U. Então, isso é uma hipótese, tá? Ok, pode ser essa. Então, se F' de Z em modo menor ou igual a um certo valor M, para todo Z pertencente a esse segmento, tá certo? AB? Então, F de B menos F de A menor ou igual a M B menos A. Tá certo? Então, demonstração usa aquele teorema ali, de igualdade do valor médio. A gente define uma curva alfa de T como sendo a F composta com essa parametrização do
né, essa parametrização do... Tá certo? Ok? Então, aqui, pela regra da cadeia, tá? A regra da cadeia, você pode achar a derivada da alfa, vai ser o seguinte, alfa' de t vai ser f' de tb mais 1 menos t a vezes derivada com respeito disso aqui a t. Derivada dessa curva aqui com respeito a t, que é b menos a, tá certo? Então, daqui tira aqui o alfa' de t é igual f' tb 1 menos t a em módulo vezes módulo b menos a, tá certo? E como isso aqui sobre o segmento, isso aqui é menor ou igual que m, então isso aqui fica menor ou igual que m b menos a, ok? Então, como agora o intervalo de definição é 0, 1, aqui eu estou escrevendo AB, mas o AB lá é outra coisa, tá certo? Aqui o A é 0 e o B é 1 nesse corolário, né? Certo? Então, certo? Ok. Então, o corolário 2 é que se F' é limitada em um convexo chamado de K, contido em U, convexo. O que é um convexo? Convexo é um conjunto tal que, dados os dois pontos, o segmento está inteiramente contido nesse conjunto. Então, se a F' é limitada num convexo K contido em U, então F é lipschitziana em K. Certo? Quer dizer, ou seja, existe uma constante positiva, C, tal que F de B menos F de A em módulo menor ou igual que C, B menos A, em todo AB nesse convexo. Certo? Ok? Então é só usar a proposição, o corolário anterior. Bom, finalmente, nós temos o teorema da função inversa, que eu não vou provar aqui, mas vou relembrar o enunciado do RN, certo? Então, o teorema da função inversa primeiro eu vou dar uma definição. Suponho que eu tenho um aberto do RN e uma F de U em RN, tal que V igual a F de U é aberto. Então, dizemos que F é um difeomorfismo em V, de U em V, aqui eu vou dizer de classe CR, né?
Ok? Se primeiro, F é uma objeção de U em V, de classe CR, né? Aqui o R, evidentemente, R maior ou igual que 1. Classe R significa que é derivável e as derivadas tem derivadas parciais até a ordem R, tá certo? E todas essas derivadas parciais são contínuas até a ordem R, tá? Isso significa CR. Então, uma objeção de U em V de classe R, e a inversa dela, existe a inversa, né, porque é uma objeção, também é derivável também. Ok? É derivável. Okay? A observação é que, uma vez que a gente supõe que a F menos 1 é derivável, então a gente tem a regra da cadeia, né? Não? A gente pode utilizar a regra da cadeia nessa identidade aqui. Ó. Então, a gente tem aqui df menos 1 no ponto. Vamos fazer ao contrário, o melhor. F menos 1 de x igual a x df ponto f menos 1 de x composta com df menos 1 de x é a derivada da identidade, que é a identidade. A derivada da identidade é a transformação linear identidade em qualquer ponto, tá certo? Vamos escrever I aqui. Então, daqui a gente conclui que o df é menos 1 de x. Bom, primeiro, isso aqui é inversível, essa transformação linear tem que ser inversível, porque composta de duas transformações lineares para ser a identidade, né? Do mesmo espaço de mesma dimensão, tem que ser inversível. Então, o df menos 1 de x é df menos 1 de x a menos 1, tá certo? Ok? Bom, então isso aqui, se você pensar, por exemplo, que a df é a matriz jacobiana dela, tá certo? Isso aqui é uma coisa que tem uma fórmula, tá certo? É uma fórmula que envolve as derivadas parciais, ok? Esse df, você pega a inversa, né? Por exemplo, se for 2 por 2, você calcula a inversa diretamente com determinante, blá, 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 né? Certo? Então, quer dizer, você tem uma fórmula para isso aqui, para as entradas dessa matriz, df menos 1. Então, se você supõe que essa aqui é de classe R, a F, essa aqui vai ser de classe R também, tá certo? Ok? Então, essa observação é essa aqui. F é de classe R, a F menos 1 também é de classe R. Certo? Ok? Então, a gente diz que é um difeomorfismo de classe R. Tá? Então, o teorema da função inversa, vou lembrar aqui rapidamente, ele diz o seguinte, então, ou seja, isso aqui no Rn, né? F de U em Rn é U aberto do Rn é de classe C, uma função de classe R, tá? Onde R é maior ou igual que 1, tá? E vamos suponho que a derivada de f num certo ponto Z0, que é uma transformação linear do Rn no Rn, suponha que essa transformação seja um isomorfismo, quer dizer, inversível, né? Tá? Isomorfismo.
ela vai ser essa função f vai ser um diffeomorfismo numa pequena vizinhança do ponto Z0, certo? Então, a afirmação é a seguinte: existe uma vizinhança aberta V contido em 1 com Z0 pertencente a V, tal que F de V é um aberto do Rn, tá? E a restrição aqui de V em F de V é um diffeomorfismo CR, é inversa CR, tá? Então isso aqui é um diffeomorfismo CR. Quer dizer, existe tem uma inversa, né? Mas é só restrição. Pode ser que, sei lá, você tem um ponto Z0 aqui, né? Aí tem a vizinhança V aqui, né? Então ela vai, em particular, é uma abjeção sobre a imagem, certo? Uma abjeção aqui sobre a imagem, né? Ok? Mas só a restrição, porque pode acontecer longe desse ponto aqui, pode ter um ponto lá longe cuja imagem vai dar num ponto que está dentro desse aberto aqui, tá certo? Ok? Então, é só a restrição que vai ser o diffeomorfismo. Ok? Então, esse é o teorema da função inversa tradicional, né? Tá certo? Está nos livros de análise do RN. Agora, no caso complexo, o que eu posso dizer? Suponha agora que F é holomorfa, né? É holomorfa com derivada contínua. Essa hipótese aqui, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, que essa hipótese não precisa, tá certo? Porque a gente vai ver que é automática. Uma vez que ela é holomorfa, ela vai ser automática. Essa hipótese aqui, que a derivada vai ser contínua. Tá? Então, suponha que F é holomorfa com derivada contínua e aqui é C, né? E F' de Z0 é diferente de zero, um certo Z0 pertencente a U. Então, o enunciado é o mesmo. Então, existe um V, bababá, né? Tal que o F restrito a V, de V em F de V, é um diffeomorfismo, né? Sendo, agora, uma pequena diferença aqui, a inversa, né, que é o F restrito a V a menos 1, holomorfo também, tá? Tá? A inversa vai ser holomorfo. Tá? Então, a demonstração é, basicamente, você usa o teorema da função inversa tradicional para garantir que essa hipótese aqui implica que a derivada é inversível, né? No ponto Z0, a derivada é inversível, tá certo? Ok? É um isomorfismo. Então, aí você usa exatamente o enunciado aqui, tá certo? E a única coisa que você tem que provar é que a derivada da inversa é holomorfa, tá certo? Mas, pela regra da cadeia, você tem que... É a mesma coisa aqui, né? Tá certo? Aqui, ó. A derivada da inversa, tá certo? É a inversa da derivada. Mas acontece que essa
derivada aqui é a multiplicação por um complexo, está certo? A inversa da multiplicação por um complexo também é a multiplicação pelo complexo inverso, está certo? Então, essa aqui vai ser também multiplicação por um complexo, está certo? Ok, então, esse é o teorema da função inversa. Com isso aí, então, a gente fez uma recordação do, digamos, a análise RN que eu vou precisar aí para frente. Agora nós vamos ver, dentro de algumas aulas, nós vamos ver que, como eu falei, que essa hipótese aqui, derivada contínua, é inútil, tá certo? Não precisa. Na verdade, nós vamos provar uma coisa muito mais forte. Nós vamos provar que uma função holomorfa, num aberto, ela é sem infinito, tá certo? Vai ser sem infinito e até analítica. Você vai ser uma função analítica. Então, isso aí que é exatamente o que vamos ver um pouquinho mais para frente aí. Bom, para isso nós vamos precisar das séries de potências. Então, eu vou falar alguma coisa sobre série de potências. Tá certo? Então, uma série de potências, né, é uma série do tipo... Eu vou... uma série desse tipo aí, tá? Esse Z0 aqui vai ser o centro da série, tá certo? É o centro da série, ok? Agora eu vou supor, para efeitos, para simplificar a notação, eu vou supor que o Z0 é igual a zero para fazer para enunciar os teoremas, tá certo? Porque se não for, é só fazer uma translação, né? Tá certo? Ok? Então eu vou supor o Z0 é igual a zero. Então, isso aqui é a série S de Z, é essa aqui, tá certo? S de Z. Então, na verdade, eu estou considerando uma sequência de funções que é dada pelo uma sequência de polinômios, né? Tá? Uma sequência de polinômios, ok? Dada por essa fórmula, uma coisa assim, onde os coeficientes são números complexos, tá certo? Então, nós temos dois problemas aqui que nós vamos considerar. Então, o primeiro problema é determinar o conjunto de convergência. Conjunto dos Z complexo, tais que essa série converge absolutamente. Converge absolutamente. E o segundo problema é, uma vez que ela converge nesse conjunto, então eu defino a função S de Z, né, nesse conjunto. Então eu quero determinar a natureza dessa função. Ok? Pode acontecer dessa série aqui, ela só convergir para Z igual a zero, né? Tá certo? Ok? Pode acontecer isso. Por exemplo, se você pega uma série que os coeficientes crescem demais, tá certo? Por exemplo, soma de n fatorial Z elevado a n, essa série aqui só converge para Z igual a zero, certo? Aí você usa o teste da razão, por exemplo, né? O teste da razão, você tem n mais 1 dn mais 1 sobre n dn
N mais 1 fatorial, N fatorial. Isso aqui dá N mais 1 Z, né? Então, se tende para infinito, a série só converge em Z igual a zero, certo? Pelo teste da razão. Ok? Então, pelo menos, o zero pertence a esse conjunto. Outra propriedade principal desse conjunto é a seguinte. Esse conjunto aqui é o conjunto de convergência da série. É o conjunto de convergência absoluta da série é da forma, é um disco, sempre um disco. Pode ser um disco aberto, um disco fechado, ou pode ser o C todo, ou pode ser o zero. Certo? Aqui nesse caso aqui, o número ρ positivo. Um disco de centro zero pode ser um disco aberto ou um disco fechado. Certo? Agora, pode ser o C também, pode ser só o zero, como nesse exemplo aqui, o conjunto de convergência. Então, para ver isso aí, basta provar um lema aqui, que eu vou enunciar. O lema. Suponha que eu tenha um R positivo, tal que a série AN Rn converge. Tá? Então, essa série converge absolutamente para todo Z menor ou igual que R. Em módulo, né? Para todo Z tal que o módulo de Z é menor ou igual que R. Tá certo? Ou seja, ela converge absolutamente no disco DR fechado, centro zero e raio R. Pelo menos nesse disco. Ele pode ser um disco maior também, mas pelo menos nesse disco ela vai convergir. Então, esse conjunto onde ela converge absolutamente, conjunto dos Z, tá, acho que soma de AN. Isso aqui vai implicar o seguinte, esse conjunto dos Z converge absolutamente, ela está contida no disco aberto, centro ρ e raio zero, onde o ρ, o que é o ρ? ρ é o supremo dos R, tá, acho que tal que essa série aqui de números positivos converge, tá certo? O supremo dos R com essa propriedade aí. Pode ser só o R igual a zero, né? Tá certo? Pode ser só o R igual a zero. Tá? Bom, então... Quer? Não, ela pode ser... Ela pode conter estritamente o disco, tá certo? Pode conter estritamente. Vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo. Já que você está perguntando. Vou pegar essa série aqui, ó. Vou pegar essa série aqui, tá? Então, quando você usando o critério da razão aí, você tem que Zn mais 1, n mais 1 quadrado,
vezes... Essa aqui é bem fácil de analisar com o critério da razão. Tá? Então, dá n sobre n mais 1 quadrado, modo de z. Você vê que esse limite aqui isso aqui tende para, quando n tende a infinito, tende para modo de z. Então, sempre que modo de z for menor que 1, tá certo? Sempre que for menor que 1, a série converge absolutamente, tá certo? Pelo critério da razão, ok? Mas quando o modo de z é igual a 1, tá? O que acontece? Quando o modo de z é igual a 1, você vai ter a série soma de 1 sobre n ao quadrado, que também converge, tá certo? Que converge também. Então, nesse caso aqui, o disco de convergência é D. Nesse caso dessa série, o disco de convergência é isso aqui, tá certo? Ok? Já se você pegar a série, em vez de pegar 1 sobre n ao quadrado, você pega 1 sobre n, né? O que vai acontecer? Aqui, quando o modo de z é menor que 1, ela vai convergir pela mesma razão, que vai dar limite também da modo de z aqui, pelo critério da razão, certo? Mas, no bordo do disco, quando o modo de z é igual a 1, por exemplo, para z igual a 1, ela não vai convergir, porque dá série harmônica. Para z igual a menos 1, aí converge, porque você tem a série harmônica alternada, entendeu? Tá certo? Então, tem a série harmônica alternada, aí não converge, tá? Converge em alguns valores e alguns outros valores não convergem. Bom. Então, provar aquele lema lá, o lema vai determinar exatamente que o tipo de conjunto, pelo menos nesse conjunto aberto, né, nesse disco aqui aberto, a série vai convergir absolutamente, tá certo? Para todos eles, tá certo? Ok, então... Aí esse ρ aqui, esse ρ é chamado o raio de convergência da série. Certo? Raio de convergência da série. Ok? Bom, então... O detalhe aqui é o seguinte, vamos supor que essa série aqui, então, converge. Soma de n converge. Não? Então, daqui a gente pode concluir o seguinte, que existe... Então, essa sequência aqui, AN, em particular a sequência AN-RN, tem que ser limitada, né? Tem que ter D para zero, mas em particular tem que ter D para zero essa sequência aqui, né? Porque o termo geral da série, para convergir, tem que ter D para zero, né? Então, em particular, limitada. Então, você tem que... A N, posso escrever assim, a N RN menor ou igual que um certo M, para todo N natural, não é isso? Ok? Então, se eu pego um Z menor que R, eu posso escrever que isso aqui certo? Então, isso aqui é menor ou igual que esse M aqui, vezes módulo de Z sobre R elevado a N. Tá? Então, essa série aqui está comparada com a série geométrica de razão módulo de Z sobre R. Tá? Então, ela tem que convergir, tá certo? Se o módulo de Z for menor que R. Se o módulo de Z for igual a R, então ela converge por hipótese, tá certo? Ok? Então, conclusão é que se ela converge
para esse valor de R aqui positivo, né? Então tem que convergir para todo Z. Converge absolutamente para todo Z menor, módulo Z menor que R. Tá certo? Bom, vou mencionar aqui o... Então, o teorema, o teorema seria o seguinte. Né? O teorema... Ou seja, S soma de AN VN. Então, o quê? O raio de convergência dele, vamos denotar o raio de convergência. O de S, raio de convergência. Então, que o raio de convergência é positivo. Tá? Então, claro que você pode definir, então, a função definida pela série no disco de ρ, vamos chamar ρ aqui, ρ de 0, é contínua, e a série converge uniformemente nas partes compactas, né, de ρ de 0 para essa função, né? Para ela, tá? Converge uniformemente nas partes compactas para essa função. Ok? Então, isso é basicamente uma consequência disso aqui, tá certo? Ok? Dessa conta aqui, ó. Tá? Ok? Se ela converge nesse disco aqui, se você pega qualquer disco de raio um pouquinho menor que esse, qualquer compacto, né, desse disco aqui, tá, ele está contido num disco de raio um pouquinho menor que esse, né? Tá certo? Tem o disco de raio ρ aqui. Aí você pega um compacto aqui, K, né? Ele está contido num disco de raio R um pouquinho menor que o ρ. Aí nesse disco fechado aqui, ela converge absolutamente, tá certo? A série converge absolutamente. Então, como ela converge absolutamente, ela converge uniformemente nesse disco. Tá certo? Converge uniformemente nesse disco. E logo, pelo critério de Weiss, por exemplo. Tá? Logo, como ela converge nesse disco aqui, uniformemente, ela converge uniformemente no compacto K que você fixou também, então ela converge nas partes compactas, tá certo? Então, a função limite vai ser uma função contínua, pelo que nós vimos na aula passada, tá certo? Ok? Tá? Vai ser uma função contínua, então o teorema está provado. Um outro teorema, que eu não vou provar, mas que está feito no livro, é o seguinte: o ρ de S tem uma fórmula, é isso aqui, ó. Esse aqui é o lim sup, né? Essa fórmula, evidentemente, você pega essa sequência, raiz n de AN, né? Pega essa sequência aqui. N maior ou igual a 1, tá? Sequência de números positivos, tá certo? Ok? Então, aí você pode calcular o lim sup dessa sequência. Pode ser que seja infinito. Se for infinito, quer dizer, infinito significa que para qualquer subsequência dela aqui, é ilimitado isso aqui, tá certo? Qualquer subsequência é ilimitada, tá? Se isso for verdade, então o lim sup é infinito. Se for infinito, então o raio de convergência é zero, tá certo?
Se for zero, pode ser zero também. Esse limite super aqui pode ser zero. Por exemplo, no caso em que a série converge em todo C, né? Então, o limite super aqui é zero, então isso aqui, o ρ, seria infinito, por convenção, certo? O ρ seria infinito, então a série converge em todo C. É uma série chamada série inteira, porque ela converge em todo C, certo? Mas, em geral, quer dizer, o caso mais geral é que o raio de convergência não seja nem zero nem infinito, aí seria dado por essa fórmula realmente, tá certo? Ok? Tá. Outra observação é que quando você pega, digamos que esse quociente aqui, ele é um número complexo, é um número, desculpe, real, positivo, não é nem infinito nem zero, tá? Número. Então, quando você pega um z que seja maior que esse ρ aqui, tá? Você pega um z com modo maior, essa série aqui, essa sequência aqui, ela não é limitada. Esse aqui é o ponto, ela não é limitada. Então, logo a série não pode convergir, tá certo? Então, quando o ρ é finito, então qualquer z que seja maior que o ρ, essa série aqui não é limitada, tá certo? Ok. Tá. E outra coisa que a gente vai ver, mas vou terminar a aula por aqui, é que uma função definida por uma série de potências, ela não é só contínua, ela é derivável também, tá certo? E a derivada vai ter uma fórmula, a derivada vai ser dada pela derivação termo a termo, tá certo? A gente vai ver na próxima aula. Então, ok?